O Brasil está contra o Palmeiras, pelo menos a força das torcidas aqui está massivamente grande, a gente vai trazer para vocês. Aqui estão se falando até de Testor, hein? E também tem o Palmeiras zoando o São Paulo. O Palmeiras pegou aí o pós-jogo e deu aquela brincada, né? Aquela rivalidade, colocou a rivalidade aí em jogo nos posts na internet. E o Palmeiras também emitiu uma nota oficial. O Palmeiras emitiu, diante de toda essa pressão por arbitragem que está fazendo o Flamengo, que está fazendo o São Paulo, o Palmeiras teme que isso possa afetar o resto do campeonato, possa sentir essa pressão, possa ser exercida em algum momento do campeonato, e lançou uma nota oficial a respeito dessa situação. A gente vai trazer para vocês essas três notícias. Nosso terceiro vídeo no dia aqui, porque hoje tá tendo coisa, viu, moço? Então, ó, por gentileza, já deixa o like, que é muito importante pra gente, para fortalecer aí o nosso trabalho. Se você não nos conhece, fica até o final. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do lado é o Erlan Dias. Nós vamos trocar uma ideia aqui a respeito disso, tá? E o Palmeiras, que zoou o São Paulo ali, colocou umas imagens de nuvem. O punch foi bem criativo, viu? Eu até pensei, será que tem alguém do Mil Grau lá trabalhando no Palmeiras? Porque a zoeira foi boa. O Palmeiras colocou o seguinte, ó, depois da vitória de 3-2 lá, o Palmeiras colocou o seguinte, ó, apesar do calor intenso, a previsão da semana é de chuva em algumas regiões de São Paulo. Muito cuidado, família, foi o que o Palmeiras colocou aí, né? E, enfim, para variar, isso deu um choro absurdo, né? Os caras estavam chorando antes do próprio choro aí que o Palmeiras colocou. E, enfim, lembrando que o próprio São Paulo já fez isso, né? Como você bem lembrou no seu Rios, né? Uhum. Quando eu já vou colocar para vocês verem aqui, porque o Palmeiras, a gente sempre vai lembrar desse lance de 2022 da Copa do Brasil, porque foi um dos mais absurdos, né? Mas o Palmeiras mudou a postura nas redes sociais nos últimos anos aí, especialmente contra o São Paulo, né? Porque contra o Corinthians, infelizmente, a gente não teve muita sorte esse ano, né? Mas já chegou a brincar com o Palmeiras, com o Corinthians também, agora com o São Paulo. E aquele lance faz parte do jogo, faz parte da provocação, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de ser zoado, mano. É até curioso, né? Eu tenho uma página de humor de zoeira e eu não gosto de ser zoado. Por isso eu não zoo, eu zoo individualmente, eu não zoo ninguém. Eu ganho clássico, se eu não vou zoar nem minha esposa, nem amigo, nem nada. Eu realmente fico na minha. Quando vem me zoar, tipo, se é uma pessoa que eu nunca zoei, ela vem me zoar, eu educadamente mando ela para aquele lugar e pode ser amigo de infância que não tem nenhum problema. Mas o São Paulo já fez igual e o São Paulo fez isso aí em 2022, né? Futebol é isso. Lembrando, se acharam ruim o Palmeiras zoar agora por causa de erro de arbitragem, isso daí foi exatamente naquele lado do VAR, que não teve, enfim. Então o São Paulo já fez aquele negócio. Ninguém é santo, né? Ninguém tá aí com o outro, cada hora é um que vai estar por cima, que vai estar na zoeira, e tem que aguentar. Não pode agora São Paulino querer achar. Eu tenho a impressão que os caras, porque tem o time com o nome de santo, acham que o time deles é santo de verdade, que tem que canonizar os. O time de São Paulo não é santo, mas tá longe disso, né? Você vê os caras falando, não, o Palmeiras, o time é maldoso, isso aí o Arboleda joga o Vitor Roque quase na arquibancada, não, essa entrada aí foi na bola, pelo amor de Deus, todo time tem jogador chato, todo time tem um jogador que entra mais firme, e todo time tem seu momento de zoar, às vezes num jogo normal, digamos assim, às vezes com erro de arbitragem também. Então, se o próprio São Paulo falou futebol é isso, né? Agora aguenta. Exatamente. E lembrando, né, que o São Paulo ele fez acho que quase 30 posts depois de eliminar o Palmeiras naquele jogo do Agora Já Foi, né? E aí não se ouviu um pio a respeito depois que saiu o áudio do VAR, né, que realmente foi esse áudio do Agora Já Foi, em que as imagens foram deletadas, né, as imagens sumiram. Então a gente não ouviu um pio a respeito disso nessa época, sempre bom lembrar. E tá surgindo um movimento agora na internet, cara, muito curioso, que é o quê? As torcidas estão se unindo em prol, dizendo que o Palmeiras é beneficiado. E como começou isso aqui? Isso começou com os botafoguenses. Então agora tem os botafoguenses, porque o botafoguense ele jura que 2020, ele jura de pé junto que 2023 foi manipulado. E o flamenguista agora acha, né, que o Palmeiras está sendo beneficiado intencionalmente, e o São Paulino, obviamente, puto com o jogo de ontem. Então tá surgindo um movimento na internet em que eles trazem à tona aqueles argumentos do John Testor de 1 ano e meio atrás, né, bem dizer, que foi quando o John Testor sugeriu manipulação em 2023, vou até falar aqui para ele, ó, até ler o texto dele, todo mundo virou chacota, falando que o Testor deveria ser banido do futebol brasileiro, mas hoje, quando estão sendo prejudicados, há um time privilegiado todos esses anos, agora retornam à narrativa
de que o futebol é manipulado. No final das contas, apenas um clube... Isso aqui, a cara do peão nem queima, velho. Isso aqui é mídia, tá? Isso aqui é mídia segmentada do Botafogo. Tem que expor um peão que fala uma groselha dessa. 78 mil seguidores, ó, espaço glorioso. Falando que apenas um clube tem erros a favor no Brasil. É o Palmeiras, né? Segundo a canalice. Olha a canalice do rapaz. Botafogo sofreu em 2023 e em 2024 porque brigava com títulos. Não foi por mérito do Botafogo, não, viu? Não foi porque vocês colocaram injeção de dinheiro, não, viu? Fica tranquilo. E é sempre bom lembrar que um árbitro que prejudicou o Palmeiras está há 2 anos sem apitar numa Série A. Enfim, aqui ele põe, né? Aqui tem outro argumento também, que é do Nono Investidor. Deixa eu colocar aqui, ó. O negócio tá tão fora do prumo que tem até perfil de investimento, ó. Até colocar aqui o perfil dele, ó. Até perfil de investimento bravo querendo falar de futebol. Engraçado que quando o John Testor apresentou lá em 2023 um monte de relatório mostrando chuvas de blá, 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 todo mundo riu, né? Enfim, aqui tá repetindo o discurso do cara, né? E o São Paulo emitiu uma nota também falando que o São Paulo espera que o Botafogo, um clube protagonista nessa história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas dentro de campo. Foi a nota que o São Paulo mandou na época. E agora eles estão usando essa nota do São Paulo para meio, vocês não quiseram acreditar, né? Vocês não quiseram entrar no nosso barulho. E detalhe, um barulho extremamente mentiroso, que não se provou nada, em que ele acusou o São Paulo. Ele acusou o São Paulo de entregar o jogo para o Palmeiras. Ele disse que 11 jogadores do São Paulo, incluindo o Caio Paulista, que jogou aquele jogo do 5-0, que cogitou até processar o São Paulo, que processou o Botafogo, que eu não sei se tirou o processo, a informação que eu tenho, né? Eu já conversei com pessoas próximas, que se ele não processou, ele cogitou processar o Botafogo porque é uma acusação do senhor John Testor muito forte, né? Então, perdão, o Botafogo não, o John Testor, né? Cogitou processar o John Testor porque foi uma acusação muito forte. E até hoje, o abençoado mobilizou recurso público, né? Mobilizou uma CPI ali na Câmara, parou o Senado, parou tudo, ficou dias atrás desse negócio de manipulação de resultado e não provou-se absolutamente nada. Isso foi um simples fato para mascarar a incompetência do time dele. E o mais triste não, né? Isso é triste, mas canalha disso tudo. Porque triste é quando, dá para se dizer que é triste quando a pessoa acredita nisso não sabendo, né? Sendo inocente. Os caras acreditam nisso, eles contam essa mentira, né? Eles criam essa narrativa na intenção de confortar a dor que foi perder 2023. Então eles levam isso para frente. É o caso do Testor e o caso de boa parte da torcida do Botafogo. Boa parte, tem alguns lustros ainda, né? Mesma coisa eu falar que 2009 o Palmeiras perdeu 2009 por causa do Simon, né? Não adianta, o time foi extremamente incompetente. Ajudou o Simon não marcando aquele gol? Ajudou, né? Mas o Palmeiras não perdeu 2009 por causa do Simon. Então eles usam esse balizamento. E aí depois a gente vai entrar na nota que o Palmeiras soltou justamente por isso. Mas está rolando uma pressão que o Palmeiras tem esquema com a arbitragem. Essa é a narrativa agora criada pelos torcedores. E lembrando, John Testor não provou nada. Ele deveria... Se não ser preso, processado, porque ele acusou meio mundo e não provou absolutamente nada. Acusou CPFs e CNPJs, né? Vai você ir acusar um CPF aí sem ter prova, você vai ver o que acontece. As narrativas se confundem muito, né? Porque, igual você falou, agora tá o São Paulino falando que o Palmeiras é beneficiado. Antes estava o Botafogo falando que o Palmeiras foi beneficiado e que o próprio São Paulo entregou. Aí quem que tá falando a verdade, né? Porque se alguém dos dois tá falando a verdade, se o Botafogo tá falando a verdade, então o São Paulo faz parte de um esquema para ajudar o Palmeiras. Tem essa paciência, né, cara? A narrativa aí não faz o menor sentido. O John Textor, inclusive depois, né, especialmente esse ano, a gente viu o quanto de coisa errada que ele faz no futebol, inclusive que pode prejudicar o Botafogo, e acredito que talvez em médio ou longo prazo prejudique bastante, e eu falava isso já em 23, 24, o que o Textor vinha fazendo com o Botafogo, na hora que desse ruim, vai dar ruim grande, porque contrataram um monte de jogador caro, não pagou, salário alto, é tipo de coisa que quando dá ruim de verdade mesmo, e o Botafogo não tem a torcida, tanto que o Botafogo outro dia colocou o quê? 8 mil pessoas no estádio, né, um negócio assim vergonhoso. Então se o Botafogo precisar da torcida de alguma coisa para se erguer, não consegue. E aí tem até uma parada aí que é até delicado a gente falar, não vou entrar em nomes e nada, mas tem um árbitro aí que dizem que foi afastado porque errou contra o Palmeiras,
E o cara foi afastado por assédio, tá? Ele cometeu assédio dentro ali da galera da arbitragem, parece que contra uma colega, e ele foi afastado por isso. Ele errou a favor do Palmeiras um determinado ano e depois foi afastado, só que não foi por causa do erro, né? Foi por causa do lance aí, desse lance do assédio. Não vou nem entrar em nomes, nada de mérito, porque isso daí é uma questão, obviamente, muito delicada. Mas tem gente que sabe disso e que mesmo assim coloca que ele foi afastado por erro aí do Palmeiras e tal. É o lance da canalice mesmo, né? A pessoa tá ali com a informação, todo mundo sabe, mas ele prefere criar essa narrativa aí. Não sei se é a necessidade de like, né? Na TV é audiência. Hoje eu fiz questão, assisti jogo aberto, assisti Donos da Bola, não colocaram um lance contra o Palmeiras, não colocaram o carrinho do Arboleda, não colocaram o lance do Bobadilha não ser expulso, não colocaram a cotovelada do Alan Franco. A gente tá falando de duas expulsões, duas possíveis expulsões aí de São Paulo, não colocaram em nenhum dos programas que tinha tempo suficiente. O Donos da Bola hoje acho que tem 1h30, o jogo aberto, o debate deles ali tem acho que meia hora, dava para colocar tranquilamente. Então não coloca porque não quer mesmo. Não coloca porque não quer. E inclusive um levantamento aqui do Data ESPN, tá? A informação é do Data ESPN, as decisões do VAR para os times do Brasileirão. Os times beneficiados. Ó, vamos lá. Chuta para mim os dois primeiros, quero ver se você vai adivinhar. Quem são os dois primeiros mais beneficiados? Eu já falaria Flamengo e Corinthians, mas outro dia eu vi, acho que tinha até o Inter, se não me engano, não sei se eu vi errado. É, você tá no caminho. Vou falar aqui para vocês. Eu vou falar os 10. Levantamento Data ESPN, ali o líder. Vou falar a favor e contra, beleza? A favor e contra e o saldo. Acho que o saldo não precisa, vai. Enfim, Internacional em primeiro lugar. 15 decisões a favor e 6 contra. Em segundo lugar, o Vasco, com 10 a favor e 3 contra. Em terceiro, o Botafogo, 11 a favor e 6 contra. Vou falar o quinto. Vou pular do terceiro para o quinto. Em quinto lugar está o Palmeiras, com 7 decisões a favor e 3 contra. Agora eu vou voltar para o quarto. O São Paulo, com 8 a favor e 4 contra. Aí em sexto, o Bragantino, 6 a favor e 2 contra. Em sétimo, o Mirassol, 10 a favor, 8 contra. Em oitavo, Cruzeiro, 4 a favor, 2 contra. Fluminense, com 6 a favor e 5 contra. E Flamengo, 5 a favor, 4 contra. Ou seja, narrativa desmantelada, né? Narrativa de vocês desmantelada. Pelo menos aí já cai o argumento de vocês que o Palmeiras é o time mais beneficiado pelo VAR. Então, já destruiu todo mundo, né? E outra, pra gente como torcedor, né? Tem o papel de comunicador, mas de torcedor principalmente, né? Mano, é defender o nosso e se lasque o que criarem, se lasque a narrativa que criar, aprendam também a ironizar a galera, tá ligado? Que às vezes vem já falar, inclusive parece que a culpa é nossa, né? Olha, o juiz errou, a turma vem xingando a gente como se fosse culpa do torcedor, mano. Foi o problema da arbitragem, a gente já falou, a gente já tá falando há tanto tempo disso, né? Mas, mano, a gente sabe muito bem o que tá acontecendo, a gente assiste todo o jogo do Palmeiras. Tem gente, eu já vi muito isso em grupo de amigos, mas isso tem até na imprensa às vezes. Tem gente que comenta um lance que aconteceu no jogo que nem assistiu o jogo, né? Outro dia os caras falou, o maluco tava comentando lá, falou, não sei qual jogador foi bem, o jogador nem entrou, nem tava no jogo. Às vezes acontece, por exemplo, tem lá 10 minutos de acréscimo pro Palmeiras, o Palmeiras vai lá e faz no último minuto. Aí você vai ver no jogo, teve expulsão, teve troca, teve um monte de coisa. Quem tá assistindo o jogo... quem tá assistindo o jogo e até a rival vai saber, porque aquele acréscimo foi dado. Quem não tá assistindo, vai na narrativa que ele quiser. Então, por isso que eu falo, mano, se lasque, de fato, se lasque mesmo o que disserem, vamos focar aí. Ontem teve essa questão aí do pênalti, que a gente falou, e a gente vai falar, não tem o menor problema, mas o Palmeiras já foi muito prejudicado, especialmente contra rivais também, né? Não foram só jogos bobos, foram jogos valendo classificação, foi final, a gente já sofreu bastante. Já falei que em 2018 eu quase larguei, não era nem pra eu estar aqui comentando, porque eu quase abandonei mesmo de falar de futebol, que foi um negócio lamentável pra caramba, e a gente seguiu. Então, cada um que aguente quando for contra o seu, já que o Brasil é cada um por si mesmo, né? Vamos seguir nessa. E
E vamos falar da nota do Palmeiras, né? O Palmeiras que mandou uma nota agora, vou colocar aqui na tela para vocês. Soltou uma nota justamente visando essa pressão, porque o negócio tá muito forte mesmo, rapaziada. Eu não sei o quanto vocês são aí, rato de internet, né? Os caras que passam, não sei se todo mundo é vagabundo igual nós, que trabalha na frente do computador. Não sei se vocês sabem, eu tenho outro serviço além desse aqui, mas o meu trabalho me obriga a estar inteirado com o que acontece em tudo na internet, né? Porque eu produzo conteúdo de diversas outras fontes, eu tenho uma agência, então eu tenho que ficar de olho em tudo que acontece. E o esporte é uma delas, então a gente tem que ficar vidrado aqui no que rola. E o que aconteceu? O Palmeiras soltou uma nota no exato momento em que a gente trazia para vocês, estava colhendo as informações aqui para trazer esse motim que está rolando das outras torcidas aí, esse motim virtual, né? Então a nota oficial do Palmeiras, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. É demasiado cômodo acreditar a uma decisão do árbitro e somente a ela uma virada épica conquistada com o gosto do suor e 3 gols anotados no intervalo de 19 minutos, até porque também houve marcações da arbitragem desfavoráveis ao Palmeiras, como a não expulsão do meio-campista Bobadilha e o zagueiro Alan Franco, que desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramon Sosa, em um lance sonegado pelo VAR e ignorado pelos hipócritas da ocasião. Cabe salientar que, mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terceiriza sua responsabilidade nos momentos adversos. Essa postura, por sinal, ajuda a explicar o sucesso que temos obtido ao longo dos últimos anos. Olhamos sempre para nós mesmos e trabalhamos sem buscar subterfúgios nem construir desculpas para as nossas derrotas. O Palmeiras, como sabe, é amplamente favorável à profissionalização dos árbitros e defende mais investimentos em tecnologia e na formação da categoria, entre outras melhoras. O nosso compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro está acima de qualquer interesse individual. Por essa razão, aliás, o Palmeiras, entre os candidatos ao título da Série A, será o único clube a atuar durante a atual data FIFA. Isso aqui eu não vi ninguém comentar isso aqui, né? Realmente, de fato, né? Mesmo com a equipe extremamente desfalcada em razão de atletas convocados para suas seleções. Compreendemos que o crescimento coletivo da nossa indústria exige renúncias, espírito de colaboração e o fim do egoísmo que, lamentavelmente, ainda norteia a conduta de dirigentes que ora apelam à gritaria, ora recorrem a acusações sem provas para justificar resultados negativos. Nesse sentido, esperamos que o STJD seja enérgico com aqueles que, de forma irresponsável, lançam suspeitas indevidas sobre pessoas e instituições. Bom, efeito prático disso aqui, acho que vai servir alguma coisa de efeito prático? Não, mas é aquele negócio, é o famoso assim, ó, eu tô de olho, hein? É o famoso é o famoso né? Não é? Só quisesse. Mas isso é muito bom, que a gente já falou da Leila, semana passada mesmo a gente falou, né, que ela falou do Flamengo. Na hora que é para falar com a torcida, é para chamar junto, mano. É para estar junto. Eu acho que, inclusive, essas coisas vão juntando cada vez mais a torcida do Palmeiras, que a gente já falou muito sobre uma certa desunião, né? Até mesmo na arquibancada e às vezes nas redes sociais. É o momento da gente entender, porque o Palmeiras precisa estar junto com a família, até a frase usada muito pelo Palmeiras, a família Palmeiras, a gente fala muito sobre isso. Tem que estar junto, mano. A gente tem que abraçar o nosso, defender o nosso, e boa, a gente tem, ela até claramente falando do Casares aí, né, no final do texto, o Casares para mim é o estereótipo do São Paulino, não que todo São Paulino seja assim, mas São Paulino como eu conheço, quem tem minha idade aí, entre os 30, 35, 40 anos, a gente cresceu ali indo na escola com São Paulo ganhando tudo. E o que seu amigo São Paulino era? Soberbo pra caramba, achava que tudo girava em torno dos caras, basicamente o que é o flamenguista hoje em alguns momentos. E que o time dele é o mais perfeito, é o maior do mundo. O Casares, ele trouxe isso de lá hoje, só que a realidade deles na época é totalmente diferente, né? Os caras estavam ali ganhando Libertadores, Mundial, 3 brasileiros seguidos, hoje os caras ganharam 3 títulos
em que 10 anos, sei lá, um espaço muito grande, assim, ganharam seus títulos, assim, e vive aí meio de tabela, chegou a brigar para não cair em determinado momento, vários vexames, inclusive, aí, em Libertadores, em Sul-Americana, e aí o Casares ele usa muito como se isso não acontecesse. Vou ser justo, que eu sei que tem muito torcedor de São Paulo que não gosta do Casares também, tem os protestos ali, só que, querendo ou não, quem dita a narrativa, quem dita o que o clube fala é o presidente em exercício. Então hoje o São Paulo é reflexo do Casares. Praticamente um clube muito abaixo do que já foi, só que na cabeça deles eles ainda são soberanos, né? É importante lembrar, eu acho até é irritante em determinado momento, mas eu acho muito bom que a torcida do São Paulo compre esse barulho e ignore o que o time deles fez ontem, sabe? Tomar uma virada dentro de casa do jeito que foi. Por mim, o quanto mais reclamar de arbitragem, esquecer o que o São Paulo já foi e é hoje, para mim, melhor, porque o São Paulo que continue do jeito que tá agora. E, inclusive, um comentário aqui, né, do próprio Rica Perrone, que ele fez um comentário da postagem do Palmeiras. Ele fala que é muito fácil enganar o torcedor. Ele foi coeso aqui, tá? A coisa correta e simples é que toda rodada está havendo um escândalo de arbitragem. Aqui ele foi perfeito, né? E não, as pessoas mais sensatas não estão dizendo que são todos a favor do Palmeiras. Mas tem gente falando isso. Isso que é o pior. Tem muita gente falando que há um esquema claro. Gente falando, ó, estão ajudando para beneficiar. E é assustador a burrice das pessoas, cara. É assustador que você tenha que uma nota dessa sobre esse assunto precisa ser emitida, porque ultrapassou os limites das coisas. E aí essas acusações, elas começam a ser graves e puramente no achismo, porque que nem no caso do Testor, se o Palmeiras conseguir identificar que há mais pessoas grandes, né, porque você não vai processar o Zezinho 123 do Twitter, você vai passar o dia lá. Mas se você pegar uma pessoa, figura pública, um dirigente de um clube, fazendo isso, você tem que processar, seja no CPF ou no CNPJ, porque isso aí é acusação grave. Acusação, independente se o cara acha que é achismo ou não. O problema é dele. Ele que lide com as coisas que ele falar. Mas tem má vontade, bicho. Porque vocês viram que teve um erro contra o Grêmio, né? Teve um erro absurdo contra o Grêmio. Lá todo mundo, não, realmente, temos que melhorar a arbitragem, etc e tal. Bicho, quando é algo envolvendo o Palmeiras, os caras acham que é crime organizado, né? É um negócio assim, tipo, nível Edilson Pereira 2005. Você vai de um dia para que todo mundo tá falando para melhorar a arbitragem, pro outro dia fala, não é a arbitragem que é ruim, não, é esquema mesmo. Então, assim, o pessoal não tem nem opinião mais, né, cara? E é bem que você falou, o próprio BAP, a gente trouxe aqui, a fala do BAP, para mim é bizarro, um cara que é dirigente, como eu disse, torcedor, né, você falou aí, pô, você vai no Twitter hoje, pelo amor de Deus, torcedor é totalmente incontrolável, vai estar bravo ainda com o resultado, vai querer colocar a culpa em alguém. Agora, dirigentes, mano, dirigentes não dá. A gente, inclusive, falando do Casares aqui, ele pediu uma quebra de protocolo para se ouvir o áudio do VAR, como a gente trouxe no outro vídeo, não pode ser divulgado, porque o protocolo da CBF é que seja divulgado só quando tem a revisão de fato, que o árbitro vai na cabine e tal. E aí o Casares está pedindo a quebra de protocolo. Aí, beleza, vai quebrar sempre? Então amanhã ou depois, quando tiver um problema aí que o São Paulo foi beneficiado e não teve revisão do VAR, vai quebrar também? O dirigente, sei lá, do Juventude pedir, né, contra o São Paulo, de Juventude que tem menos força de bastidor, ele vai quebrar o protocolo também? Então aí vamos ver também a postura da CBF nesse quesito, né, se vai ceder a essa pressão ou não. Por mim, sinceramente, eu nem ligo, viu? Se tiver áudio do VAR, não ligo, não faço. Inclusive, a gente faz questão de trazer aqui. Agora, sim, é um protocolo. Se esse protocolo é um para todo mundo, você vai abrir para alguém, vai abrir precedente para todo jogo que tiver alguma coisa, alguém pedir para quebrar esse protocolo também. E lembrando, né? Sempre começa com o São Paulo, né? São Paulo é um péssimo perdedor, né, cara? Às vezes não é nem perdedor. Aquela vez que o Belmonte xingou o Abel nos bastidores, né? Por causa de português de merda, né? Eu vou falar português aqui, né? Mais uma vez, ele acredita que o Palmeiras foi beneficiado com a arbitragem. Mais uma vez. É sempre isso, cara. Os caras são os péssimos perdedores e eles não vão realmente onde o problema tá, que é no time deles, que ultimamente não vem conseguindo jogar contra o Palmeiras, né? Nesse caso foi o Matheus Candançan. Então, é sempre isso. Eu lembro que foi Calheri, Rafinha, meu Deus do... Cara, foi vergonhoso o que o São Paulo armou, né? Eu que acompanho, assim, dentro das possibilidades dos bastidores de São Paulo, por causa da minha esposa e tal, assim, mano,
a situação do São Paulo política hoje, assim, só não vou falar que é pior do que a do Corinthians, que o Corinthians, né, meu Deus, teve impeachment, o Corinthians lá Brasil nos anos 90, né, mas a situação política do São Paulo hoje é bizarra, né, o próprio Belmonte tava para sair, né, eu até estranho ele dando entrevista, que ele tava para sair até outro dia, o Belmonte, ele é ironizado dentro do clube de São Paulo, o Casares, a gente sabe que, mano, a galera não gosta dele, tem, obviamente, ali, igual todo presidente tem ali a situação do lado dele e tal, mas a situação política de São Paulo é muito bizarra hoje. Então, quando tem uma parada dessa, para eles é perfeito. Por isso que eu falo, o torcedor de São Paulo tá esquecendo a situação do time e tá indo lá, não, verdade, Casares, você tá certo, esquecendo de tudo que eles estão fazendo. O Casares, ele pregou, inclusive, que ia... Foi até engraçado, ele falou da austeridade financeira e tal, e aí perguntaram para ele, mas por que no primeiro mandato você não veio com isso, né? Você não ligou para a parte financeira, investiu no time? Foi, mano, porque eu precisava garantir o segundo mandato. Ou seja, a questão dele é pessoal, é ele estar no poder do São Paulo e não ele salvar o São Paulo, melhorar o São Paulo. Então, que continue, por mais Casares, por mim, quebra o estatuto lá, Casares vitalício como presidente. É isso aí, ele não é chamado de pavão à toa, né? Enfim, senhores, vamos encerrando esse vídeo. Eu queria dedicar aqui, encerrar esse vídeo aqui, né, e mandar forças, né, para o Everton Ribeiro, que ele foi diagnosticado com câncer. Ele divulgou aí nas suas redes sociais que ele foi diagnosticado com câncer na tireoide, e ele inclusive descobriu faz um mês, e o homem é uma máquina. Ele jogou 8 jogos, 6 jogos, jogou ontem, inclusive, contra o Flamengo, e fez a cirurgia hoje, correu tudo bem. Então, ele fez a cirurgia hoje mesmo, né? E ele tá em recuperação agora com a família dele, então boa recuperação para o Everton Ribeiro. Então, usar o finalzinho desse vídeo aqui para desejar boa recuperação e muita força para ele e para a família também. É isso, meus amigos. Brigadão aí pela audiência de vocês, mais uma vez, terceira vez já hoje, já, hein? Meu Deus do céu. Deixa o like aí, cara, é muito importante. Eu não sei nem como pedir like para vocês mais, de tanto que toda vez que nós tá voltando aqui no dia. Mas, cara, saiba que cada vez que você clica no joinha aí, você assiste, você ajuda a gente demais. Tanto o vídeo a ser entregue a mais pessoas e também o nosso canal a crescer. Fechado, meu amigo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Será que vem mais coisa hoje? Cara, são 18 horas. Pôr as pernas pro alto, velho. Tô 18 horas, eu tenho que editar aqui também ainda, vou pedir hora extra hoje, viu? Só pra avisar. Pois você olha o olherite aí. Valeu, rapaziada, tamo junto. É nóis, brigadão e avante.